paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez com o canal Aviva Jovem e com a palavra de Deus para a sua vida. Antes de nós falarmos a palavra de Deus, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu joinha e compartilhasse esse vídeo para os jovens da sua igreja, compartilhasse no seu Facebook, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e recebam ânimo, recebam vigor para caminhar com Cristo e fazer a diferença em nossa geração. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Também no capítulo de número 13, versículo de número 12 ao 14, diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra de Deus para mim e para a sua vida preciso entender que a vida cristã é uma vida cristã onde nós temos um alvo, nós temos um objetivo, e o objetivo principal é glorificar a Deus com o meu viver, glorificar a Deus com as minhas atitudes, glorificar a Deus com as minhas escolhas, glorificar a Deus com o meu viver. E dentro disso vão entrar várias áreas da nossa vida, mas então deixamos claro que nós temos um alvo, e o alvo da nossa vida cristã é glorificar a Deus e viver uma vida de intimidade com Deus. Então a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo é quem escreve esta carta, e ele foi um grande pastor, ele foi um grande mestre, um grande líder, um grande missionário, contudo não perfeito. Aqueles que conhecem a história de Paulo sabem que antes ele foi um perseguidor da igreja de Deus, até que se encontrou com Cristo a caminho de Damasco. Mas sabe o que me chama a atenção? Que este homem de Deus, este apóstolo Paulo, ele foi um homem que implantou muitas igrejas, ele foi um homem que ensinou muitas pessoas, que ganhou muitas almas para o Senhor. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo passava em lugares e deixava ali a marca de Cristo, porque ficavam igrejas estabelecidas, com pastores, com obreiros capacitados para fazer a obra do Senhor. A Bíblia diz que ele tinha um zelo, ele tinha cuidado pela igreja de Deus, pelo que nós conseguimos enxergar nas cartas dele. Contudo, esse grande homem de Deus, esse grande pregador, esse grande mestre, esse grande pastor, ele não era perfeito, também tinha dificuldades, também tinha suas fragilidades e os seus momentos onde ele precisava do socorro de Deus. A Bíblia vai dizer que quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 7, versículo 7, ele vai dizer assim: ao bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço e eu refaço. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo também tinha dificuldades, que o apóstolo Paulo também às vezes errava o alvo de glorificar a Deus, o alvo de acertar e conseguir fazer aquilo de bom que ele queria fazer. Mas às vezes ele errava o alvo. Contudo, a Bíblia Sagrada nos mostra que quando ele escreve a igreja de Filipos, é uma igreja que ainda está crescendo, está amadurecendo, e ele diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Entenda comigo que eu só posso aperfeiçoar algo que ainda não atingiu o seu ápice. Eu só posso aperfeiçoar algo que ainda não atingiu a perfeição, algo que ainda pode melhorar. Eu quero dizer para você que existem áreas da sua vida, existem áreas da minha vida que ainda podem melhorar, ainda podemos amadurecer, ainda podemos aprender, ainda podemos superar dificuldades, ainda podemos superar áreas onde não conseguimos vencer. Esta é a palavra de Deus que Paulo está falando à igreja de Filipos. Deus há de aperfeiçoá-los até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no capítulo de número 3, versículo 12 a 14, ele abre o coração para falar aos irmãos, porque ele já tinha orientado os irmãos de que eles deveriam viver de modo digno de Cristo, digno do Evangelho de Deus, ou seja, o nosso testemunho, a nossa vida cristã. O apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos: não que eu já tenha
obtido ou alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que passaram, eu esqueço daquilo que ficou para trás, eu esqueço do que eu errei, eu esqueço do que eu fiz. Por quê? Porque Cristo já me perdoou. Você precisa entender que existem áreas da sua vida que você errou sim, que você pecou, que você desagradou a Deus, errou o alvo, é verdade isso. Mas quando você se arrepende, quando você abre mão daquilo, entrega diante do altar de Deus e diz para Deus que quer viver uma nova história, uma nova vida, abandonando o erro, abandonando o pecado, então Ele está disposto a jogar aquilo no mar do esquecimento, pegar você pela mão e dizer: filho, eu caminho contigo, filho, eu te auxilio, filho, eu te ajudo. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo diz: eu esqueço as coisas que para trás ficam e atento para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Quem sabe você teve um deslize por esses dias, quem sabe você errou, você pecou, desagradou a Deus, e o Espírito Santo produziu no seu coração a tristeza, o arrependimento, aquele sentimento que aperta o teu coração, aperta a tua alma. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7:10 que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Quando você sente o Espírito Santo cobrando no seu coração, é Deus dizendo para você: eu ainda tenho uma oportunidade, ainda há tempo de você caminhar comigo, ainda há tempo de se arrepender e começar uma nova história. Que é um conselho da parte de Deus para a sua vida. Esquece o que passou, esquece o que ficou para trás, esquece aquele seu erro e não deixa ficar este peso sobre você. A Bíblia diz: tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, o meu jugo, que é suave. Toma o fardo e o jugo de Jesus, porque é suave, é leve, e caminhe com Ele. Esqueça o que para trás ficou, esqueça o erro, esqueça o pecado, abandone o pecado e saiba que Cristo, Ele te perdoa. E a pergunta é: e quando eu erro o alvo? Quando eu erro o alvo, Jesus está disposto a me pegar pela mão, levantar e dizer: vamos caminhar mais uma milha, vamos caminhar, eu te ensino, eu te ajudo, eu te auxilio, e se você cair, eu estendo a minha mão para te levantar, desde que haja arrependimento, desde que haja vontade e disposição para mudar. Deus é Deus para cuidar de você. Queridos, você não pode perder tempo com o erro, você não pode perder tempo chorando com as amarguras que a vida lhe propôs e que já passaram. Você precisa olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, e ter o sentimento que havia no coração do salmista quando ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você estiver caído, quando você estiver diante de uma dificuldade, de uma adversidade, olhe para Deus, olhe para o Senhor Jesus Cristo, e saiba que o preço lá na cruz do Calvário, Ele é suficiente para cuidar, para restaurar, para curar, para renovar, transformar a sua vida. Não chegamos ainda no ápice, não chegamos ainda no status de perfeição, mas Deus é fiel para aperfeiçoar a sua obra até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de Deus que eu quero pedir para você novamente: compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas, para que mais pessoas sejam curadas, restauradas através da palavra de Deus. Compartilhe para a juventude da sua igreja, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no canal, porque toda semana nós temos um vídeo com uma palavra de Deus. Existem alguns projetos que estão em andamento aí, que vão ser bênção para a igreja aqui em Porto Alegre. Queria pedir para você: continue ligado no canal Aviva Jovem. Deus abençoe sua vida. É tempo de avivamento, já é a última hora. Fiquem na paz, queridos.